Olá, viva amigos do canal Arturismo, cá estamos de volta para mais um update. Coronavírus e o impacto no turismo, o presente e o futuro. Estamos em julho, 3 de julho, sexta-feira, a data de gravação deste vídeo. Precisamente no momento em que acaba de ser oficializada a informação já esperada, não é nenhuma novidade, de que o Reino Unido deixou Portugal continental, não contam as Ilhas da Madeira e dos Açores, de fora da lista de 59 países e territórios que poderão, para os quais os cidadãos ingleses poderão viajar e retornar depois à Inglaterra sem quarentena. A tal quarentena de 14 dias que a existir, é sempre inibidora para muitos dos turistas, neste caso ingleses, que querem viajar. Já se sabe que Espanha, França, Alemanha, Itália são apenas alguns exemplos de países para os quais os ingleses podem viajar e depois retornar sem ter que passar por nenhuma quarentena. Isto é uma decisão estranhíssima porque, para já, envolve apenas Inglaterra e Irlanda do Norte. Não se trata de todo o Reino Unido. Nada de confundir Inglaterra somente, ou neste caso também com a Irlanda do Norte, com todo o Reino Unido. Porquê? Porque os territórios da Escócia e do país de Gales não alinham com esta situação. Eles têm autonomia legal para mudar. Na verdade, eles continuam a exigir quarentena, os escoceses e os galeses, para quem vá de férias e depois retorna a casa. Não aceitam nenhuma lista porque acham que é uma situação muito estranha. Recorde-se que a Escócia e o país de Gales têm sido mais rigorosos do que a Inglaterra e a Irlanda do Norte na questão do coronavírus e, como tal, esta notícia de que há aqui um alívio para quem viaja não é bem aceite nem na Escócia nem no país de Gales. Portanto, há muita confusão. A verdade é que a lista agora é oficial. E neste caso a Inglaterra é de facto o que importa mais no contexto do Reino Unido, quer queiramos, quer não, e isso é sempre muito mau. Por um lado, há uma nota de parabéns para os arquipélagos dos Açores e da Madeira, regiões autónomas que, pelo facto de o serem, conseguiram então uma série de regras. Bom, e o facto de ser ilhas também ajuda. Regras de acesso às ilhas, onde há mais controlo, há testes, isso é muito importante, e esse tipo de regras acabou por ser credível do ponto de vista do Reino Unido, neste caso da Inglaterra e Irlanda do Norte, o que também não deixa de ser também uma questão muito cínica. Com que moral um país que ainda não conseguiu controlar minimamente bem o coronavírus, apesar dos indicadores estarem a melhorar, pode dar-se ao luxo de apontar o dedo a outros países ao ponto de exigir quarentenas caso os cidadãos desse país, neste caso Inglaterra, vão e voltem e terem que efetuar uma quarentena de 14 dias. Não deixa de ser algo muito estranho. E porquê o critério? Porquê é que estão de fora alguns países? Porquê é que não estão? Isto é controverso. Entretanto, a lista é atualizada todos os 15 dias, pelo que é possível que Portugal ainda venha a fazer parte da lista. Por outro lado, quem quer mesmo vir para Portugal, e sobretudo para o Sul, há sempre uma hipótese de fuga. Dado que a Espanha é um bom exemplo, os ingleses podem, por exemplo, se desejarem vir ao Algarve, podem voar para Sevilha, para o aeroporto de Sevilha, para não falar de Granada ou Cádiz, e depois lá haverá sempre um carro alugado para vir para o Algarve. Isto é um exemplo, a mesma coisa pode acontecer no Norte, enfim. Para não falar de que pode ainda haver o velho ferryboat lá em cima de Inglaterra para Santander, e depois a partir daí a pessoa com o seu automóvel desloca-se para onde quiser, uma vez que as fronteiras já foram reabertas também entre Portugal e Espanha desde o dia 1 de julho. Enfim, há muitas maneiras de dar a volta ao texto. Mas não se pode negar
que tudo isto é mais um problema, sobretudo em Portugal continental, porque os ingleses, por via da facilidade, acabarão por escolher outros destinos de sol e praia. Portanto, é algo que não é bom para Portugal. Enfim, é uma situação confusa, há países na Europa em melhores condições do que outros, isso é verdade. Portugal acabou por sofrer talvez um pouco do facto de ter sido um exemplo de aluno exemplar, passo o pleonasmo, é um facto, mas depois verificou-se aqui um fenómeno de relaxamento, de deixar andar, e que provocou casos, infelizmente, um pouco por todo o lado. O Algarve é prejudicado, embora a concentração de novos casos na região de Lisboa e Val do Tejo já tenha aberto noticiários um pouco por toda a Europa, sobretudo em Espanha. Isto porque os espanhóis estão mesmo a fazer de tudo para que os seus cidadãos nacionais espanhóis permaneçam em Espanha para as férias de verão, e então falar mal da concorrência é sempre uma viabilidade, é sempre uma possibilidade, sobretudo se a concorrência, neste caso nós, se põe a jeito. Então, uma situação que não é agradável, esta situação de Portugal permanecer na lista negra inglesa, em alerta vermelho, tal como a Suécia, mas a Suécia já era quase uma inevitabilidade, e nada disto é algo que devesse acontecer, porque o turismo inglês é determinante em Portugal, sobretudo no Sul, e isto é uma lição. Cada vez mais e no futuro vai ser possível e vai ser necessário, sobretudo, encontrar alternativas ao turismo, novos mercados. Nós não podemos ficar dependentes de um setor económico, é o turismo somente, sobretudo a Sul, sobretudo no Algarve, mas é necessário, isto é válido para todo o país, continente e ilhas, é absolutamente necessário tentar ter mais hipóteses, outros países como origem do nosso turismo, e não é fácil. Aliás, nos últimos anos nós tínhamos tido muitos clientes, quer dos Estados Unidos, quer do Brasil. Ora bem, estes dois países vão ter problemas nos próximos tempos devido à situação pandémica respectivamente, o Brasil e os Estados Unidos, com números ainda piores de dia para dia, portanto nem sequer se pode falar em achatar a curva, e então há um travel ban decretado pela União Europeia. Isso também não é bom para ninguém, mas não é bom para Portugal. Bom, e agora, a propósito de estatísticas, nota-se claramente que já há mais turistas. Neste momento, aliás, a região que mais sofre é mesmo a região de Lisboa, que terá uma grande crise do turismo, mas não deixa de ser a capital e, como tal, tem outras atividades. Mas para quem tem investimentos relacionados com o setor em Lisboa, as coisas não estão bem. Aliás, para ser honesto, não estão bem a lado nenhum. Mas, por exemplo, nos interiores, já tínhamos falado em junho, há uma maior procura por situações que normalmente não eram muito procuradas, e agora o Algarve também, graças ao regresso em Ford do aeroporto de Faro, o qual andou com 6 voos, 7 voos, 10 voos, 5 voos, andou por aí ao longo dos últimos dias de junho, mas assim que chegou quarta-feira, dia 1º de julho, começamos logo a assistir a mais de 30 voos. Isso seria o normal ali na transição de março para abril, coisa de inverno-primavera, mas está a acontecer neste verão. É melhor que nada, mas para que as coisas comecem a normalizar minimamente, são necessárias médias de 40, 50 voos, 60 voos por dia preferencialmente. Isto só para começar a termos aqui mais alguma coisa que se pareça com turismo de verão. Nunca será o mesmo. A este propósito, e aqui vamos voltar também às estatísticas da SiteMinder, Home for Hotels, SiteMinder a mostrar, já atualizado até à semana que acabou na terça-feira, dia 30 de junho. Ora bem, o turismo global já recuperou para metade daquilo que seria o normal nesta época, 49%, quase metade. Mas depois há enormes discrepâncias. Nota-se já
o turismo da Irlanda, grande surpresa, a dar um salto tão grande ao longo da última quinzena de junho, que já está quase 70% do normal, ou seja, já só está a perder um terço daquilo que seria normal. A Alemanha também já está a crescer a um ponto que já passou de metade do que seria normal. Bom, nesta altura do campeonato, isto é quase dá direito a jogar foguetes para o ar, porque, atendendo à situação a que tínhamos chegado em março, abril e ainda maio, é já um grande aumento. Mas atenção, isto não nos tira da crise. O Reino Unido está muito mal, o seu turismo não recupera, lá está, a situação de epidemia por lá, então eles estão apenas a um terço, ou nem isso, 32% do que seria normal. E temos notícias de Portugal, que atingiu agora praticamente 40% do que seria normal. Mas, como isto é relativo ainda a junho, Portugal até desceu. Naqueles meados de junho, ali um pouco antes de 15 de junho, Portugal estava a crescer. E porquê? Eram reservas relativas aos feriados, aí estava o tal turismo nacional a ajudar. Pois é, passou esse turismo o resto do mês de junho, então nós estamos apenas a 40% do que seria normal, o que implica uma perda ainda de 60% em relação àquilo que seria normal. É de facto aquilo que nós esperávamos, perdas de perto de 100% em abril e que se repetiram em maio, as perdas são de 90%, e em junho provavelmente ainda tivemos, se somarmos o mês todo, perdas em relação ao normal superiores a 60%. Para julho, eu espero um grande salto já. Eu acredito que em julho, já com turismo internacional, um pouco turismo nacional, ainda vamos ter enormes perdas, mas provavelmente já não serão de 60%, talvez de uns 30%, 40%, e agosto as perdas serão menores. O problema é o futuro, ainda é muito cedo para dizer, mesmo em termos de reservas, aquilo que vai ser o setembro e o outubro. Eu creio, por aquilo que temos estado a assistir, que agora é a época em que um turismo mais jovem, um pouco mais low cost, alguns casais com filhos, outros jovens que vêm de férias de qualquer maneira porque neste momento as universidades também param, esses vão dominar o esquema. E até no caso português, algum turismo nacional que possa evitar o mês de agosto vai tentar, quem não esteve em junho a viajar, vai tentar viajar já em julho, e isso sempre vai dar uma ajuda. Outros inevitavelmente virão em agosto, também muitos espanhóis provavelmente estarão aí em agosto, mais do que franceses e italianos, e juntamente com um pouco do resto, poderá ainda o mês de agosto ser razoável, atendendo à situação que estamos a viver. Então, estas informações são muito importantes, porque a recuperação vai ser lenta. Recorde-se que a recuperação global de reservas tem estado a 40% do normal, 42%, depois já subiu para 45% e chega ao fim do mês de junho a 49%, mas claro, há situações muito diferentes entre si. É preciso ver que, a nível internacional, as coisas estão muito diferentes. Há até uma notícia, e para se ver que, às vezes, controlar a entrada de turistas pode ser prejudicial no curto prazo, a exigência de teste e tudo mais, mas a nível global, a nível daquilo que se vai fazer para o futuro, esse controle pode ser bom. A Tailândia, por exemplo, não tem casos. Há 5 semanas de transmissão comunitária de vírus. Mas está, até porque o país está em boa situação, a exigir testes a quem chega a nível de viagens internacionais. Ora, isso é muito bom. E por aqui nos ficamos, vamos tentar fazer mais vídeos com frequência. Muito obrigado a todos, divulgue, subscreva o canal Arturismo, deixe o seu comentário. Obrigado então por tudo e claro, bem-ajam, saúde a todos, até ao próximo vídeo.